curso de Defensoras Populares. Nesta edição, todas as informações sobre esse importante serviço à comunidade feminina. A aluna de Psicologia revela suas habilidades como atriz. Ela é o destaque do quadro Talentos da PUC Minas. Embora todos nós sejamos latinos, conhecemos pouco da nossa cultura. Hoje vamos exibir uma reportagem especial sobre o tema. Acompanhe estes e outros destaques desta quarta-feira, 11 de outubro. Está no ar mais uma edição do Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Encantar as pessoas interpretando a nossa realidade ou até mesmo coisas que desconhecemos. Esta é uma das habilidades dos atores e das atrizes. E no quadro Talentos de hoje, a nossa personagem é a Gabriela Teixeira, aluna de Psicologia. Ela também é atriz. Gente, salão de beleza. Não, salão de beleza só pode ter sido criado por um sádico. Não, pensa comigo. Quem em sã consciência, precisa ser em sã consciência, criaria um lugar onde as pessoas vão para cortar, arrancar, empurrar, atingir, alterar as coisas que estão lá, quietas, indefesas, seguindo o fluxo natural da vida? O meu interesse pelo teatro surgiu desde que eu comecei a aprender a ler mesmo, lá para os 4, 5 anos, eu aprendi mais cedo. E eu começava a ler as revistinhas da Turma da Mônica e eu falava interpretando, eu falava cenicamente já os tons das falas de cada personagem. Cada personagem tinha uma característica que eu mesmo dava para ele. Na entonação da fala, eu falava alto, interpretava, mesmo sem saber que aquilo era teatro. Nas minhas brincadeiras da Barbie, eu gostava de levantar, sair daquele universo e eu mesmo representar todas as pessoas, todas as histórias e nessa criação. Quem, gente? Um sádico, óbvio! Não, as pessoas ficam insanas, elas pagam fortunas. Quando eu fui crescendo, né, com aquela pergunta que você vai fazer quando crescer, eu ficava na dúvida sobre várias áreas, porque eu sou meio versátil nesse quesito. Só que aí eu pensei, poxa, eu gosto tanto disso, sabe? Me dá uma liberdade, eu gosto de interpretar, eu gosto de estar lá encenando mesmo. Por que eu não posso fazer isso pra minha vida? Por que eu não posso ter isso como algo certo, profissão única? E aí eu fui pesquisando, fui investindo cursos e workshops. E aí eu tô investindo nisso e me descobri como atriz mesmo, como profissão única. Aí entram em desespero, percorrem longas distâncias, chegam a ficar loucas, não conseguem certo horário num dia. O teatro representa pra mim uma possibilidade de expressar aquilo que você tem, que você internaliza por causa da sociedade, porque a sociedade não te dá uma liberdade. Então, essa liberdade a gente encontra no teatro, para você se expressar com a sua personalidade real. E também o que eu acho muito bacana é que para você interpretar um personagem, uma pessoa, qualquer coisa, você precisa entender a pessoa, que entra a psicologia também. O teatro te dá a possibilidade de você se entender, né, que é o autoconhecimento enorme, e também de entender o outro. É um conhecimento mútuo, né, de aceitação do próximo. Vem cá, e essa necessidade de tirar cutícula? Pelo amor de Deus, quem foi o ser humano que inventou isso? Meu nome é Gabi D'Angelo, eu tenho 19 anos, sou aluna de Psicologia do 2º período e o meu talento é o teatro. Hoje, tô aqui conversando, desculpa, vocês vão ter que me dar licença porque eu tenho horário para fazer sobrancelha. E eu não posso ficar sem fazer sobrancelha. Licença. Vamos agora para a nossa redação. Quem está lá hoje é o Gilvan Meirelles. Gilvan, o que você traz pra gente? Boa tarde, pessoal. A dica de hoje é o 4º Seminário Internacional de Arte, que vai acontecer na PUC Minas do Coração Eucarístico. Vão rolar workshops, apresentações de dança, teatro, música, ginástica, enfim, uma programação muito legal. O evento acontece nos dias 27 e 28 de outubro, mas as inscrições acontecem até o dia 15 de outubro, domingo agora. Então corre no site arteseminário.wordpress.com ou ligue no telefone 3319-4325. Confira agora outros destaques da nossa agenda.
formei. E agora? Durante todo o mês de outubro, a pós-graduação da PUC Minas promove palestras com orientações para estudantes que estão prestes a se formar. A proposta é fazer uma reflexão sobre a carreira profissional e o mercado de trabalho. São dicas importantes para quem vai começar a vida profissional. As palestras são realizadas em todas as unidades da universidade, nos turnos da manhã e da noite. Todo brasileiro, obviamente, é também latino, mas nós, de uma forma geral, pouco sabemos a respeito da cultura e dos países que estão no mesmo continente que a gente. Pensando nisso, a equipe da PUC TV preparou uma reportagem especial para mostrar um pouco mais sobre a cultura latina, que é muito rica e encantadora. Os símbolos podem ser ótimos representantes de uma história. E na América Latina, a união de cores e figurinos dá origem a uma narrativa cheia de nuances. E por falar em união, o tempo mostra que a proximidade entre os brasileiros e os demais latinos vai muito além do território que compartilham. De fato, nunca nos sentimos latino-americanos e menos ainda sul-americanos, mas concretamente é onde a gente está. E é com esses povos que a gente tem que se identificar, porque a gente tem muito a aprender com os povos dos Andes, com os povos da Patagônia, são ancestrais, é a nossa formação histórica, nosso sangue, nosso gene, nossa cultura, tudo vem daí. Então, essa proximidade só nos fortalece. Se você vai em um outro país da América Latina, se você viaja para a Argentina, para o Uruguai, para o Peru, onde quer que seja, eu, que já estive em alguns desses países, eu me identifico como latino-americana, porque eu vejo que as questões de desigualdade, problemas sociais, as lutas que a gente enfrenta no Brasil são muito parecidas com as desse país. E para ampliar a força latina, o contato entre falantes e hablantes é fundamental. As semelhanças entre o português e o espanhol provam que esses vizinhos têm muito mais em comum do que imaginam. Tem várias teses que defendem que o português e o espanhol eles têm uma similaridade muito mais, questão de vocabulário de 80%. Mas o que acontece? No uso dessas duas línguas, o espanhol vai preferir umas palavras que em português já estão em desuso e o contrário. Eu considero que a importância do brasileiro aprender espanhol, é muito mais uma questão de conectar com essas raízes hispânicas, de conectar com questões que perpassam a nossa vida como latino-americano. Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, a USP, revelou que apenas 4% dos brasileiros se sentem latino-americanos. Apesar de concentrar mais de 35% da população do continente e ser uma das principais potências econômicas da região, o Brasil parece estar isolado dos países vizinhos. Mas essa distância não precisa ser tão grande. Basta olhar ao redor e se deparar com a grande riqueza cultural que a América Latina oferece. O idioma me cativou bastante, aí eu entrei no ensino médio, escolhi o espanhol pelo Santo Agostinho, quando eu estava na época, eu podia escolher. Aí eu peguei espanhol e na metade do terceiro ano eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio do Rotary e aí eu escolhi o México. E aí nisso eu fiquei numa cidade pequena, então eu tive muito contato com a cultura mesmo, assim, de raiz, o pessoal fazer festa pra santo, Dia dos Mortos. E aí a minha cidade era pequena, mas a maior em volta de outras. Então era perto de povoados indígenas mesmo, então tive um contato muito próximo com a cultura mexicana e aí gostei mais ainda. Mas eu ainda acho que o México é menosprezado, assim como os outros países da América Latina. Então assim, acho que são todos parecidos com o Brasil, mas a gente tem sempre aquela mania de olhar porque é melhor. Então achar que o europeu vai ser melhor, vai ser mais desenvolvido, pode ser que sim, mas eu acho que as peculiaridades do México são muito encantadoras para a gente olhar assim com essa indiferença. Em Belo Horizonte, a cultura latina tem sido explorada em um espaço bem original. Aqui, o desafio é abrir os olhos do brasileiro para a diversidade que soma. O NECUP é um núcleo de estudos de cultura popular, é uma associação cultural que existe há 5 anos já, caminhando para 5 anos. E quando se fala de cultura internacional, que seria fora do país, aí ou é Estados Unidos, ou já passa para a Europa, que seriam música eletrônica, o jazz. Eu acho que realmente a gente tem um débito muito grande com os outros países latino-americanos e esse é um dos motivos do NECUP, dos projetos que a gente desenvolve aqui, para estar aproximando a cultura latina em geral. Direto de Cuba, vêm as palavras de um bom latino-americano.
testemunha dos laços que agrupam diferentes povos numa cultura ímpar. Nos parecemos en la alegría, nos parecemos en el talento, nos parecemos en la imaginación cultural, nos parecemos en cantar muy bien afinado sin saber nada de música, en pintar excelentemente bien sin ser artista plástico y hacer muchas cosas más, simplemente como fala la gente por llevarlo en la sangre. Ninguém lleva en la sangre nada, eso es parte de la cultura. No próximo bloco, o tema é o curso de Defensoras Populares. E para falar sobre o assunto, recebemos no estúdio a Ellen Brandão e a Samantha Vilarinho. Ambas são defensoras públicas do estado de Minas Gerais. Vamos agora para um breve intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Você sabe o que faz a Defensoria Pública do Estado? Sabe também qual a proposta do curso de Defensoras Populares? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Vamos entender um pouco do que se trata. Quais os direitos básicos da mulher? Essa é a resposta que a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais pretende dar com a realização do curso Defensoras Populares. A iniciativa visa a formação e a articulação das 162 mulheres inscritas, que se destacam como lideranças populares. A proposta é que elas possam encontrar a solução das demandas mais comuns em sua comunidade. Eu converso agora com a Ellen Brandão, defensora pública e diretora da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado, e Samantha Vilarinho, também defensora pública. Sejam muito bem-vindas ao nosso estúdio. Bem, para começar, Ellen, vou te perguntar, qual é a proposta do curso? Esse curso tem a proposta de levar até as mulheres que têm uma atuação, são lideranças comunitárias, a informação a respeito de temas como a violência que podem sofrer e as mulheres que estão próximas, violência doméstica e familiar. E temas também relacionados ao direito que elas têm em razão dessa situação. A proposta é que essas mulheres possam multiplicar os conhecimentos que vão receber, de forma que a defensoria possa expandir, né, sua atuação, na medida que ela não está presente. A defensoria pública não consegue estar presente em todos os lugares. Então, essas mulheres seriam multiplicadoras nos conhecimentos que elas passariam a ter após, né, receber o curso. E como surgiu a ideia do curso? A ideia surgiu veio de uma proposta já realizada pela Defensoria da Bahia. E nisso a gente foi até as colegas defensoras públicas que atuam na defesa da mulher, que hoje a Defensoria tem uma especializada voltada justamente para essa finalidade, e essas colegas buscaram junto às mulheres com quem elas se relacionam ali referente ao trabalho, buscaram a demanda que elas tinham, quais os direitos elas gostariam de ver detalhados, de entender como funciona, seja o sistema de justiça, seja os órgãos, a rede de uma maneira geral. Então, veio de uma demanda das próprias mulheres. Então, Samantha, você é defensora pública, né? E contribui também com o curso lá na Escola Superior, né? Isso. Eu sou defensora pública titular da Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos das Mulheres em Situação de Violência aqui de Belo Horizonte. E aí, quando surgiu essa proposta do curso, a doutora Ellen entrou em contato comigo para que então a gente pudesse, comigo e com as demais defensoras da especializada, do NUDEM, e aí para que nós pudéssemos então, em conjunto, construirmos a proposta do curso. Então, desde fevereiro a gente se reúne, já foram feitas várias análises prévias de como que seria isso, que a doutora Ellen falou de uma forma mais resumida, que nós chegamos a ir até as comunidades em que essas mulheres vivem, para que a gente então conversasse com elas, para saber melhor quais seriam as melhores temáticas que elas gostariam de ouvir, de se capacitarem, e para que então nós trouxéssemos essas temáticas para o curso, porque é preciso que seja um curso voltado à realidade delas. E aí então nós fomos escolhendo posteriormente as professoras, as palestrantes do curso, que também pessoas mulheres com esse coração voltado para a defesa da mulher, que já tenham esse sentimento, né? E então montamos, finalizamos. Então hoje em dia a gente pode falar que o curso está sendo uma parceria entre a ESDEP, que é a Escola da Defensoria Pública, e o NUDEM, que é a especializada da mulher.
Ah, sim. E a especialização na mulher lá, é muito interessante isso, porque eu particularmente não sabia que a Defensoria Pública tinha essas subdivisões, né? Muito interessante isso. E em que o curso pode contribuir com o setor no qual você trabalha? A ideia é ajudar bastante o nosso trabalho, né? A ideia é que a gente consiga que essas mulheres, uma vez capacitadas e conhecedoras dos próprios direitos, que elas consigam, então, ajudar as outras mulheres que moram na mesma comunidade que elas e que, porventura, não tenham acesso aos meios de proteção, né? Ellen, quais são as maiores demandas que essas mulheres levam para o curso? Dentro da programação do curso, nós escolhemos temas como direito de família, as implicações da Lei Maria da Penha de uma maneira geral, seja na área criminal, seja na área civil. Também vamos abordar algumas questões relacionadas à mulher na política, o atendimento multidisciplinar a essa mulher vítima de violência, como atendimento psicológico, atendimento à saúde. De uma maneira ampla, a gente vai apresentar quais são os caminhos e que essas mulheres poderão acessar, seja para as próximas, né, seja em ajuda a outras mulheres na mesma situação, seja também para elas, né, para elas entenderem. Uma questão muito interessante que nós observamos foi que o curso teve uma aceitação muito grande, tanto de mulheres que não teriam a escolaridade, né, a gente teve alunas matriculadas desde o ensino fundamental até graduadas com pós-graduação, mestrado, então teve uma aceitação muito grande e de vários setores, né, que eu diria de órgãos públicos e associações não públicas, ONGs, que têm interesse em conhecer e se integrar. Como a doutora Samantha mencionou, talvez o maior ganho seja a formação de uma rede, que isso a gente já verificou com a primeira aula, que foi no último sábado, que essas mulheres terão a possibilidade de se relacionarem de uma maneira mais fácil e se apoiarem, né? Eu acho que isso é muito importante. Para a Defensoria, o empoderamento, né, do cidadão, né, é uma questão que nos é muito cara, né? A gente deseja que as pessoas conheçam seus direitos e possam, seja replicar o conhecimento, seja buscar, né, os meios para que eles sejam guardados. Samantha, então, qual que é a metodologia que é utilizada no curso, já que tem um público tão vasto, né? No início, isso foi pensado desde o início, desde que veio a proposta, né? Aquela ideia de ir até as comunidades e perguntarem quais seriam os temas que elas gostariam de ouvir e quais seriam os melhores dias e horários para participação. Isso veio desde aquela época. Então, o curso ele vai continuar nessa ótica. O que a gente pretende é uma educação popular, é uma educação em que a pessoa que está recebendo aquele conhecimento, ela possa participar da realização do conhecimento. Então, a gente vai partir do caso concreto dessas mulheres, como se fosse uma roda de conversa, como se fosse uma intervenção constante delas, para que não seja de forma alguma uma educação em que elas vão absorver informações e vão sair daquele curso depois de 6 meses sem exatamente saber o que fazer com aquela informação. Então tem que ser uma educação efetiva e a gente acredita que só uma educação popular possa ser efetivamente prática para aquilo que elas precisam. Legal. E ele tem certificação depois? Sim, inclusive esse curso é uma parceria com vários órgãos e a Casa Civil, juntamente com a Universidade Federal, será uma das que irá certificar esse curso. E a Escola Superior da Defensoria também. Então, é a Escola da Defensoria em parceria com a Universidade Federal. Samantha, você que mexe mais com essa parte da violência contra a mulher, né, e é o tema do curso, fala pra gente alguns dados sobre esse tema que é tão importante, tão relevante. Bem, na nossa atuação diária judicial, a gente cuida especificamente da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, ali a gente vai falar todas as formas de violência que são abrangidas pela Lei Maria da Penha, que seriam a violência física, a violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. É dividido em tópicos, né? O tema central é a violência contra as mulheres, mas tem os tópicos. Na verdade, a nossa atuação, a gente cuida da defesa dos direitos da mulher em situação de violência. Essa é a nossa atuação plena, né? Isso é a nossa atividade fim. Só que a parte judicial, a parte dos processos, a gente vai cuidar das medidas protetivas que essas mulheres pedem na delegacia de polícia e a gente vai então acompanhar todos os processos de medidas protetivas dessas mulheres, porque todas elas são consideradas vulneráveis, a gente não analisa carência financeira nessa hora. Todas as mulheres, desde que compareçam à Defensoria da Mulher, elas vão ser acompanhadas por nós.
A gente também vai atuar na parte de iniciais de família, então depois que está um pouco mais controlada a situação de violência que ela sofreu e ela quer, por exemplo, entrar com uma ação de divórcio, uma ação de reconhecimento de união estável e dissolução de união estável, guarda, regulamentação de visitas, alimentos, partilha de bens. Então, ela também vai nos procurar, ela vai selecionar os documentos necessários e nós também vamos iniciar uma ação de família para ela. E dentro da parte judicial, e a gente faz o atendimento de forma geral dos processos, né? Acompanhando as audiências e tudo mais. E fazemos também uma prática extrajudicial. Então, fora dos processos, a gente vai cuidar também das outras formas de violência contra a mulher, aquelas que não sejam exclusivas da Lei Maria da Penha, né? Então, a gente participa da Rede Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Então, são várias instituições públicas e privadas que trabalham na defesa dos direitos das mulheres. Nós temos reuniões mensais em que a gente vai definindo as atuações, a gente vai compartilhando casos, a gente vai sempre fazendo encaminhamentos de uma mulher para um setor ou para outro, que seja mais conveniente para aquilo que ela precisa. E também participamos de educação em direitos em outras cidades, em outros estados, ou mesmo aqui em Belo Horizonte, para todas que nos solicitam esse serviço também. Bem, gente, nosso tempo está acabando e Ellen queria, agora para finalizar, se as mulheres precisarem do apoio da Defensoria, onde que elas podem encontrar esse apoio? Algum endereço, algum site, algum telefone? O site da Defensoria é defensoria.publica.mg.def.br e a Defensoria fica localizada, a sede fica localizada na Rua Guajajaras 1707 e temos a especializada da Defensoria, da Defesa da Mulher em Situação de Violência, que é onde a doutora Samanta atua, que o endereço... Então, nós temos 3 salas de atendimento aqui em Belo Horizonte. A nossa sede oficial fica na Avenida Amazonas 558, segundo andar, centro, na esquina com a Rua São Paulo. E temos também mais 2 salas de apoio. Uma fica dentro do fórum relativo à violência contra a mulher, que seria o Centro Integrado da Mulher, que fica na Avenida Olegário Maciel 600, sala 305. E temos também a sala de apoio que fica junto à 16ª Vara Criminal, que é a 4ª Vara Especializada aqui em Belo Horizonte, que fica na Rua Curitiba, número 632, 4º andar. E o curso, né, que é da Defensoras Populares, está sendo realizado na sede da Defensoria, onde eu mencionei, na Guajajaras, próximo ao Fórum Lafayette. Bem, gente, muito obrigada pela presença de vocês, sucesso no curso e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Então, amanhã é quinta-feira e no Repórter PUC vamos falar sobre alimentos que curam. O repórter Júlio César Puiati dá mais detalhes. Vamos ver. Boa tarde, Tomás, Carol e a você que está nos assistindo. Bom, amanhã é dia do quadro Repórter PUC no programa Espaço PUC e o assunto é os alimentos que curam. Nós vamos falar sobre a importância dos alimentos, como a banana, na prevenção de doenças. E para falarmos um pouquinho mais sobre esse assunto, convidamos ao estúdio uma nutricionista e uma nutróloga. Então amanhã às 17 horas, programa inédito, não perca. Espero por você lá. O programa de hoje chega ao fim. Envie sugestões e comentários para o nosso e-mail. O endereço é espaçopuc@pucminas.br e participe também pelas redes sociais da PUC TV. Amanhã estamos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Esperamos por você. Obrigada pela companhia e até mais.